Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à aula semanal de número 4. Essa é uma aula que acontece toda quarta-feira às 20 horas e hoje, excepcionalmente, às 11h15. Isso é para quem quer aprender sobre como transformar seus objetivos em conquistas reais. E o fim de ano é um grande momento para isso, não é verdade, pessoal? E eu desejo a você que está aqui me seguindo, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, associado ao Zoom, um feliz 2026, um maravilhoso ano para você. Eu desejo um ano de amor, um ano de alegria e um ano de muita, mas muita prosperidade. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a decisão mais importante para este ano de 2026. Ou você assume o controle da sua mente, ou repete tudo. Como é difícil assumir o controle da mente, né, pessoal? Às vezes a gente fala assim, que é simples, que é só repetir, 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 e a gente faz, e nada acontece. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso para que você entenda o que deve ser feito e como você deve fazer para assumir esse controle. Será se é só isso? Será se quando a gente assume o controle da mente, tá tudo certo? Ou vai repetir tudo novamente, que nós já passamos na vida até hoje? Será se é só isso? Assume o controle e acabou? Eu venho fazendo isso há muitos anos. Quantos de vocês aqui presentes e que ainda vão estar aqui comigo estão tentando? Quantos estão tentando assumir o controle da mente? Quantos de vocês? Mas continua procrastinando, continua paralisado em algumas situações e continuam também na zona de conforto. Quer dizer, não paga o preço que deveria pagar, não paga o preço do sucesso, ou se acham incapazes, não sei, de realizar aquilo que desejam. 2026 é amanhã, gente. 2026 é amanhã. É, cumplicidade, mas não é só isso. Eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês aqui e acredito que poucos de vocês já ouviram falar. E eu quero propor a você, o que eu quero te propor, na verdade, é aniquilar isso de uma vez por todas. Então, olha, para você que está chegando aqui agora, para você que está aqui ou que ouviu até aqui, fica até o final, porque o que eu tenho para passar você nunca ouviu falar. Eu vou lhe mostrar que muitas vezes, mesmo mesmo fazendo tudo certinho, agindo da forma correta, tá tudo direitinho, na maioria das vezes dá errado. Agora, por que dá errado? Por quê? Concorda comigo? Faz tudo certinho. Define seu objetivo. Focalize o seu objetivo, crie o seu mapa mental e começa a caminhar na direção do meu objetivo e no final das contas, dá tudo errado. Você vai entender por que isso acontece hoje. O que que sustenta o sucesso? Quais são as três bases? Bem, a primeira delas, definir um objetivo. Sem um objetivo, você não é nada, claro. Você tem que definir um objetivo profissional e um objetivo pessoal. Bom, aí você está no caminho certo. Concorda comigo? Bem, depois que você definiu o seu objetivo profissional e o pessoal,
você trabalha em harmonia com as leis universais. É claro, porque se você trabalhar, usar as leis universais contra você, você acha que vai ter sucesso? Pode até ter por um tempo, mas e depois? Tudo se acaba. Porque você está usando a lei universal contra você. E você deve usar a lei universal a favor de tudo que você faz na vida. Bem, e o terceiro é mudar paradigmas, condicionamento, ou como dizem, a programação mental. Quando as pessoas falam assim, é só mudar a programação mental. Eu acho tão lindo. É só mudar a programação mental. Vocês já ouviram isso? Ai, é uma loucura, né? Tem muita gente tentando fazer isso, mas continuam na mesma. E eu era um desses. Tentava, 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 caía. Tentava, 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 caía. Tentava, tentava, tentava e caía de novo. Até que eu descobri. Então, fica até o final comigo. Porque o meu propósito aqui é que você tenha, é que você entenda o que não está permitindo que você avance, que você tenha uma vida de amor. Não é isso que todos nós procuramos? Uma vida de amor, uma vida de alegria e uma vida de prosperidade. E isso é o que todos nós buscamos, por pior elemento que a gente seja. Nós estamos buscando amor, alegria e prosperidade. Essas palavras definem muito minha realidade. Tentar e cair. Não é só a sua, não, tá? Não é só a sua, não. É a da grande maioria. Só que ninguém tem coragem de falar. Você vê muitas vezes as pessoas apresentando nas redes sociais uma vida de sucesso, uma vida de viagens, uma vida disso, uma vida daquilo, mas se você for olhar bem próximo, bem dentro, o fracasso está à frente de tudo. Então tome cuidado com o que você vê por aí. Quer dizer, nem fica olhando muito essas coisas. Eu passei. Tem uma frase, eu quero começar com vocês explicando, aliás, lendo um texto do Napoleão Hill. Aqui eu, às vezes eu olho para lá, às vezes eu olho para cá, que eu estou trabalhando com duas frentes aqui, tá bom, pessoal? Aqui é o YouTube aqui e o Zoom também, né? E aqui eu estou trabalhando com vocês aqui no Instagram. Eu estava ministrando essas aulas de quarta-feira, mais no Zoom e no YouTube. Mas eu acho que eu vou mudar um pouco aqui, porque vocês do Instagram dão muita atenção, participam bastante também. Eu vou tentar criar um formato onde vocês também consigam acompanhar. Já comecei hoje. Então, Napoleão Hill disse o seguinte: presta bem atenção nessa frase aqui, dita por Napoleão Hill. Ele disse o seguinte: passei mais de 16 anos procurando o chamado segredo do sucesso. Eu queria saber que elemento ou elementos separam os que têm dos que não têm. Não apenas no sentido financeiro, mas em todos os sentidos da vida. Embora, é claro, o sentido financeiro certamente é uma parte importante da vida. Mas ele quis dizer em todos os sentidos. Ele disse assim: comecei a procurar a resposta em 1933, durante a Depressão, e só encontrei no dia de Ano Novo de 1950. De repente percebi que que nas centenas de vidas que eu havia estudado, nos inúmeros livros que lia, um fato simples e muito simples vinha me encarando desde o início, que é simplesmente que nos tornamos o que pensamos. Você acredita no Napoleão Hill? Acredita?
Eu acredito. Eu acredito no Napoleão. Por uma pesquisa de mais de 25 anos. Mas olha, eu quero chamar a atenção para um trecho do livro de sua autoria, Mais Esperto do que o Diabo. Vocês conhecem esse livro do Napoleão Hill? Eu vou ler um trecho aqui, escrito por ele. Segundo ele, isso aqui é uma conversa dele com o diabo. E no começo da conversa, só vou ler o comecinho da conversa, porque eu quero que você entenda o que eu quero transmitir aqui durante essa aula. Afinal de contas, você tem que sair daqui com alguma coisa. Então ele disse no começo da conversa aqui: aqui começa a entrevista com o diabo. Espero que você não fique com medo. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Isso ele falando com o diabo. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Ele pergunta ao diabo. Sim, eu estou pronto. Mas primeiro você deve dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Né? Com que direito você exige tal respeito real? Aí o diabo respondeu: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Eu vou repetir para você. Com que direito você exige tal respeito real? E o diabo respondeu: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Para e pensa. Guerras, crimes, fome. Será se o diabo está certo? Será se mesmo a gente tentando controlar o nosso pensamento, será que se a maior parte desse controle não é feito por ele? Pensa bem. Então, o Napoleão Hill está certo quando ele diz que nós somos o que pensamos. Mas, por outro lado, quando a gente olha a nossa volta, quando a gente olha o mundo em que a gente vive, a gente vai entender que o diabo também está certo. Eu controlo 98% das pessoas, do pensamento das pessoas. É só você olhar para o seu resultado. É só você olhar para os resultados à sua volta. Olhe para os resultados à sua volta. Se lá não tem amor, se não tem alegria e se não tem prosperidade, você acha que você está no controle? Desculpe o sorriso, mas a gente tem que rir. Pensa bem. Não tem amor, não tem sobra de amor, não tem prosperidade, não tem alegria extrema. Você acha que você está no controle? Então, nós devemos assumir o controle dos nossos pensamentos. Só que é difícil, por isso fica até o final. Fica até o final. Vou te mostrar como é possível isso aqui. Tá legal? E agora, para quem acha que dinheiro é tão importante, claro que é, afinal de contas, né? E como é importante dinheiro, eu vou ler um trecho aqui do livro do Napoleão Hill, tá? Ah, falar nisso, do Napoleão Hill, não, perdão, do livro Você Nasceu Rico,
do Bob Proctor. Então, eu vou ler um trecho aqui do livro Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. Olha, se você quiser adquirir esse livro aqui, ele está em promoção. Você compra o livro, ganha o frete grátis e ainda por cima participa de 3 palestras comigo. E essas palestras, elas têm um material didático muito legal e você vai sair dali prontinho com o seu objetivo definido e pronto para realizá-lo, tá legal? Ali eu dou dicas valiosíssimas. Mas o que eu quero com esse livro aqui é o seguinte: é ler só o começo do primeiro capítulo. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Então, o link está na bio, para se você quiser adquirir o livro, te dar de presente essas 3 palestras e de presente o frete gratuito. É só clicar no link da bio. Vamos ler então? Eu vou ler aqui. O nome desse capítulo é O Dinheiro e Eu e se chama o Hotel Edgewater Beach. Em 1923, no Hotel Edgewater Beach, em Chicago, 8 dos mais ricos empresários do mundo estavam reunidos. Naquele tempo, aqueles 8 homens controlavam mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos. Presta bem atenção, aqueles 8 homens controlavam mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos. Eles eram o presidente da maior companhia independente de aço, o presidente da mais importante companhia de gás, um gigante especulador de trigo, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete da presidência da República, o grande tubarão da Bolsa de Valores de Wall Street, o diretor do maior monopólio do mundo e o presidente do Banco International Settlement. Esses eram os 8 homens reunidos naquele hotel. Qualquer um teria admitido que naquele lugar estavam reunidos os mais bem-sucedidos empresários do mundo, e realmente estavam. E que aqueles homens teriam descoberto, no mínimo, o segredo de como ganhar dinheiro. Ninguém tem dúvida disso. Mas vamos ver onde esses homens estavam 25 anos depois. O presidente da maior companhia independente de aço, Charles Schwab, viveu de dinheiro emprestado até morrer falido. O presidente da maior companhia de gás da América do Norte, Howard Hobson, enlouqueceu. O grande especulador de trigo, Arthur Curran, morreu no exterior sem ter condições de pagar suas dívidas. O presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Whitney, foi levado para a penitenciária de Sing Sing. O membro do gabinete presidencial Albert Hall foi perdoado do cumprimento de sua pena para poder morrer em casa. O grande tubarão da Bolsa de Valores de Wall Street, Jesse Livermore, se suicidou. O diretor do grande monopólio, Ivar Kruger, se suicidou. E o presidente do Banco International Settlement, Leon Fraser, também se suicidou. E mais um pouquinho aqui. Cada um desses homens aprendeu bem a arte de ganhar dinheiro. Mas tudo indica que nenhum deles realmente aprendeu como viver uma vida de prosperidade. Não é o dinheiro que muda a sua vida. Esses homens citados, eles controlavam mais dinheiro do que o PIB dos Estados Unidos. E, no entanto, morreram falidos. E você sabe consegue que não consegue controlar seus pensamentos na maior parte do tempo. Concorda comigo? Você sabe disso. Ninguém consegue. A não ser que você seja um ser de outro mundo. Sei lá, de uma evolução extrema, de um QI elevadíssimo, não sei. Mas a maior parte das pessoas não consegue controlar seus pensamentos na maior parte do tempo, como nos ensina ali Napoleão Hill.
Então, a pergunta é: como assumir o controle da mente? Como que eu assumo isso? Eu tenho que assumir para ter sucesso. Qualquer um de nós tem que assumir para realizar, para ter o sucesso que tanto buscamos. Qualquer um de nós. Porque, como disse o Napoleão Hill, né, o diabo controla 98% do seu pensamento. Às vezes, a gente fala assim: não, é verdade, olha para o seu resultado. Tem muito amor, olha o mundo. Então a gente sabe que é verdade. Ele está controlando. Quer dizer, o diabo aqui é claro, simbolicamente. Então, o que eu disse anteriormente é o seguinte: que a base do sucesso é, primeiro, definir corretamente seu objetivo profissional e seu objetivo pessoal. Segundo, trabalhar em harmonia com as leis universais. E terceiro, mudar paradigmas, condicionamento. E como dizem, a programação mental. O que poucos sabem, presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Você define um objetivo. Beleza. Você realizou aquele objetivo? Ótimo. Está na hora de definir outro. Você precisa continuar crescendo. Ou a partir do momento que você realizou aquele seu objetivo, acabou para você? Não. Eu diria que começou. Você aprendeu a fazer algo importante. Bem, trabalhar em harmonia com as leis universais. Todos nós devemos trabalhar em harmonia com as leis universais. Todos nós. E a gente deve aprender sobre as leis. Nós temos um curso aqui que lhe ensina sobre as leis universais. Depois nos procure lá e você vai aprender. E terceiro, mudar a nossa programação mental. Mudar paradigma. Trazer novos hábitos para a nossa vida. Novas ações mais produtivas. Agora, o que poucos sabem, bem, presta bem atenção, é que nós herdamos uma programação genética dos nossos ancestrais. É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é tudo. Nós herdamos deles essa programação mental. Pensa bem, como é que você vai mudar aquilo que está geneticamente na sua mente? Impetrado, imprimido na sua estrutura. Como é que você vai mudar aquilo que está imprimido na sua estrutura, no seu DNA genético? Entende? Porque muitos não conseguem. Tem pessoas que conseguem com facilidade, outros não. Então, isso é que faz a diferença. Como é que eu vou mudar uma programação genética num nível profundo, herdado, com pensamento? Se você não tem totalmente o controle? Nós também temos alguns sentimentos negativos. Alguns sentimentos que a gente não consegue se livrar deles. Nós temos sentimentos de medo, medo de várias coisas, de algumas coisas. Sentimento de não merecimento. Você conhece pessoas que vivem buscando merecimento, reconhecimento? Vocês conhecem esse tipo de pessoa? Pois é, nós temos esse tipo de sentimento também. As pessoas querem falar para todo mundo aquilo que elas estão realizando. É um sentimento ruim.
Sentimento de tristeza. Tem gente que está sempre triste. Ignorância sobre vários aspectos. Traumas. Traumas da infância que a pessoa incutiu nela e ela nem sabe muitas vezes que tem isso na vida. Crenças distorcidas. Às vezes tem uma crença do pai e da mãe, aquilo tudo é mentira. O pai e a mãe nem sabem que aquilo existe em você, mas foi eles que colocaram aquilo em você em forma de um código, mas você tem aquilo e veio deles, mas eles nem se dão conta disso. Mas você tem o trauma. Condicionamentos externos do ambiente em que você viveu, abandono. Tem pessoas que têm esse sentimento de abandono, perfeito? Escassez, ansiedade, rejeição. Tem gente que acha que é rejeitada por tudo e por todos. Nojo, sentimento de nojo. Enfim, ansiedade, raiva, insegurança. Tem pessoas que é insegura. Então, são vários sentimentos que existem que estão profundamente enraizados na sua estrutura, enraizados na sua mente. Eu descobri que para algumas pessoas a mudança acontece com mais facilidade. Está passando um helicóptero aqui. Só um instantinho. Para algumas pessoas, a mudança acontece com mais facilidade. Mas para outras, meu pai, é como se fosse um loop interminável, o tempo inteiro repetido. Aquilo sempre está voltando em você. E você não consegue se desvencilhar disso. Você entende o que eu estou falando? Não é só uma programação mental. Não é só um pensamento. É algo muito mais profundo do que isso. Voltando a falar, o que o sucesso significa? Definir corretamente seu objetivo, profissional e pessoal. Você aprende a fazer isso, não é verdade? Você aprende a definir o seu objetivo pessoal e profissional. Trabalhar em harmonia com as leis universais. Você também aprende a fazer isso, não é verdade? Não é isso? Você também aprende a fazer isso. Mudar paradigmas, condicionamentos ou, como dizem, a programação mental. Olha só. A vida que você tem é uma projeção da sua mente. A vida que você tem, que está à sua volta, a sua casa, o seu estilo de vida, os seus relacionamentos, o seu trabalho, é uma projeção da sua mente. É uma projeção do que você tem dentro de você. Está em forma de, de um sistema dentro de você. Então você projeta isso à sua volta. É a sua realidade atual. Você nunca vai conseguir mudar lá fora, mas você consegue mudar dentro de você. Como eu disse, parece um loop, está sempre se repetindo, sempre voltando, sempre vindo os mesmos sentimentos. Por quê? Pode ter sido herdado geneticamente e você está contigo. Está contigo. Agora, você não sabe de onde veio. Se veio de seu pai, de sua mãe, de seu avô, sua avó, seu bisavô, você não sabe de onde veio. Ou você pode ter desenvolvido isso ao longo da sua existência, ou veio de fora também. Alguém trouxe para você esse tipo de sentimento. Né? Então, você precisa se livrar disso, se libertar disso.
sabe? Eu faço uma entrevista com, com as pessoas que me seguem, as pessoas que me buscam, para que elas entendam como é que ela se livra disso. Porque isso foi uma das minhas principais preocupações. Eu não conseguia me libertar de algumas coisas. E o loop sempre voltava a estaca zero. Mas se eu estou projetando isso, é porque não mudou na minha mente ainda. E se eu tenho na minha mente algo que eu nem sei o que é, como é que eu vou me libertar disso? Então, eu desenvolvi um método. E se você quiser saber por onde seus resultados não vêm, por que seus resultados não vêm, ou por que você tem um aperto no peito, sabe aquele aperto no peito que dá na gente? E você nem sabe explicar essa dor, eu acho que chegou o momento, tá? Lá no link da bio, aqui no Instagram ou aqui na descrição do vídeo do YouTube, marque uma sessão comigo, tá? Uma sessão de direcionamento estratégico comigo e você vai saber como se livrar disso. Se você tem interesse, clique lá, porque geralmente eu reservo poucas vagas para essa sessão, tá? Essa aula foi feita em conjunto aqui no Instagram e no YouTube. Eu acredito que eu vou continuar fazendo as aulas aqui no Instagram. Vocês aqui do Instagram têm o meu carinho, o meu respeito, estão sempre juntos aqui nas lives. Talvez eu tenha faltado com vocês, mas eu vou tornar essas aulas constantes aqui no Instagram. E se eu usar algum gráfico, eu crio a aula de um formato que você entenda bem. E daí, depois, se você quiser assistir a aula com gráficos, daí você vai ter lá no YouTube. Então, eu vou recapitular aqui para que você entenda bem aonde eu quero chegar com essa aula, que é a última do ano. Amanhã já é 2026. Para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa definir um objetivo. Hum, absoluta certeza disso. Tanto pessoal quanto profissional. Os dois. Você define eles. Bem, depois que você definiu o teu objetivo, você tem que trabalhar em harmonia com as leis universais. Senão você tem problemas nessa caminhada. E depois você tem que mudar a programação mental, mudar paradigmas, mudar condicionamentos. E o que eu descobri é que nós não conseguimos mudar apenas com a repetição. Muitas vezes a gente não consegue só mudar com o pensamento. Conseguimos. Aí eu desenvolvi um método para que você consiga isso. Mudar de uma forma diferente. Eu não posso explicar aqui, porque é bem profundo, tá legal? Mas eu posso falar com você. Então, marque uma sessão estratégica comigo, que você vai saber como você vai poder realmente mudar profundamente aquilo que está travando a tua vida, que está impedindo de você chegar até o puro amor, a alegria de viver. Tá? Marque comigo. Você não vai pagar nada por isso. Então, caso você ainda não esteja inscrito aqui para as aulas de quarta-feira, às 20 horas, só hoje, que é 11h15, tá? Se inscreva lá na bio do Instagram ou lá na descrição do YouTube e você vai poder participar de todas as aulas. Eu trago temas muito interessantes aqui. E na próxima aula eu vou trazer um tema maravilhoso aqui: como definir e realizar seu objetivo profissional e seu objetivo pessoal.
né? Essas aulas são semanais, com vários temas que te ajudam a realizar seus objetivos pessoais e profissionais. Acontece toda quarta, como já disse, às 20 horas. E você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui na bio, aqui no Instagram, no direct do Instagram, eu estou sempre olhando lá, quem faz perguntas, ou mesmo lá no YouTube. E deixa eu ver se tem algum comentário aqui que foi